gelada. Quero saudar os irmãos com a graça e a bondosa paz do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 2, versículo 5 a versículo 11. É muito bom ser acompanhado por alguns irmãos lá da Vila Nova, mas sinto muito, vocês vão ouvir sermão repetido, tem jeito. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a verso 11. A palavra do Senhor diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Senhor Deus, nós abrimos a palavra do Senhor e vamos meditar sobre ela e através dela. Pedimos que o Teu Espírito Santo que habita a Tua igreja nos oriente nas palavras e oriente o Teu povo, Senhor Deus, ao ouvir a palavra do Senhor. Que cada um de nós seja fiel no falar e no ouvir, para que a glória seja somente do Senhor e a mudança e a transformação e a santificação seja em nós pelo modelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele e por amor a ele que nós te pedimos. Amém. Amém, Senhor Deus. O motivo de eu trazer o texto aqui de Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, é que eu soube que o tema da igreja nesse ano é andando nos passos de Jesus. E como recentemente eu expus esse texto lá à comunidade dos irmãos da Vila Nova, eu achei que seria apropriado também trazer essa palavra aos irmãos. Desde muito tempo eu tenho tido vontade e desejo de expor Filipenses à igreja, especialmente para falar um pouco ou um pouco mais e com um pouco mais de profundidade sobre missões à igreja. A carta aos Filipenses, os irmãos sabem, é quase que um manual e um modelo de como que uma igreja local deve se envolver como missões. E eu me sinto muito à vontade para fazê-lo aqui, porque a igreja do Jardim Goiás é tão comprometida com missões locais e missões transculturais, tanto quanto a igreja de Vila Nova tem sido. E nessa troca de experiências que a gente sempre tem entre uma igreja e outra... Obrigado, Marcos. Quero até recomendar que os irmãos aqui convidem o nosso presbítero Silvano, que está sentado ali, para vir falar sobre o projeto de missões que tem sido implementado lá na igreja de Vila Nova, que eu quero recomendar fortemente às igrejas irmãs aqui da nossa cidade. Embora seja um projeto recente, uma segunda edição de um projeto já antigo da igreja, tem sido um projeto maravilhoso e que dá gosto de participar dele lá. E creio que muito do que tem sido feito lá poderia despertar o interesse dos irmãos aqui também no Jardim Goiás, uma vez que as duas igrejas são muito parecidas em número e até mesmo em arrecadação, o número de presbíteros no conselho e tudo mais, de modo que dá para a gente fazer uma troca de ideias bem agradável e proveitosa para o reino e para o crescimento da nossa igreja aqui na nossa cidade. Meus irmãos, a primeira pergunta que eu gostaria de levantar como introdução para esse sermão seria: qual é o nosso modelo missionário, uma vez que Filipenses é uma carta que fala sobre missões? E esse texto que nós acabamos de ler é praticamente o coração da epístola aos Filipenses, porque Paulo já começa dizendo: olha, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve também no Senhor Jesus Cristo. O movimento missionário protestante, ele é mais ou menos recente, ele começou em 1792, e de 1792 até 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial,
Nós temos nos estudos de história da igreja, de história de missões, o chamado século protestante das missões. O século católico foi o anterior, quando o catolicismo se esparramou muito, especialmente século XVI, século XVII, século XVIII. E aí, quando o protestantismo acordou para missões transculturais, já era 1792, depois daquele período longo do século XVI e XVII, tentando se estabelecer como uma ala do cristianismo dentro da história mundial. E muita coisa já tinha acontecido quando, em 1865, Hudson Taylor foi enviado como missionário para a China. E Hudson Taylor observou que a grande, imensa maioria dos missionários permaneciam no litoral chinês. Os irmãos conhecem o mapa da China, e a grande, imensa maioria dos missionários ficavam ali na beiradinha, no litoral, porque era mais fácil de fugir do país caso houvesse uma revolução. A revolução dos Boxers, por exemplo, que aconteceu na China, foi uma revolução que trouxe muita morte de missionário. Então, estando no litoral, era mais fácil sair do país em caso de instabilidades políticas. No Brasil também não era diferente. O Brasil, em toda a sua colonização, sempre teve uma colonização voltada para o exterior. Então, o litoral é que nós sabemos também é o que mais foi colonizado e povoado aqui no Brasil. Então, quando Hudson Taylor foi para a China em 1865, ele achou que essa estratégia não era o que Deus queria para aquele país, e ele ousou então ir para o interior da China e fundou o que a história das missões chamou de a missão para o interior da China, 1865. Simonton ainda estava vivo e andando aqui no Brasil, plantando a igreja presbiteriana naquela época. Inclusive, Hudson Taylor era amigo pessoal do Robert Reid Carley, que foi aquele pastor que fundou o congregacionalismo aqui no Brasil em 1855, e foi também amigo de Simonton quando os dois trabalhavam na cidade do Rio de Janeiro aqui. E Hudson Taylor levou o evangelho para o interior da China e se tornou o missionário do momento. Todo mundo queria ouvir, todo mundo queria conhecer Hudson Taylor. E das três características de Hudson Taylor que mais nos chamam a atenção, a primeira delas é levar o evangelho para o interior da China, e a segunda delas é que quando ele era convidado para pregar, ele expunha a Bíblia, em vez de ficar contando as peripécias missionárias que ele fazia lá no país. Ele abria a palavra e pregava a palavra. Você não vai contar das formigas que você comeu, das aranhas que você morreu de medo delas? Não, eu vim cá foi para pregar o evangelho. E ao fazê-lo, ele levantou milhares de pessoas para irem entregar as suas vidas ao evangelho na China. Em 1873, 8 anos depois de Hudson Taylor ter fundado a missão para o interior da China, chegou ao Brasil John Boyle. John Boyle chegou no Recife em 1873, em 75 já estava em Campinas, e em 1881 ele já estava em Mogi das Cruzes, e em 1885 ele já estava morando em Bagagem, ali perto de Patrocínio, porque ele havia criado em 1875 ou 1880 a missão para o interior. Ele era o único missionário da IPB que estava a mais de 300 quilômetros do litoral naquela época. E em 1884 ele chegou em Goiás e plantou a primeira igreja presbiteriana aqui na nossa região. Eu creio que John Boyle é o que nós poderíamos chamar de o Hudson Taylor da igreja presbiteriana do Brasil. Mas Hudson Taylor, quando chegou na China e foi para o interior, ele não somente levou a igreja para o interior, ele desenvolveu um método missionário que ficou conhecido na história das missões como encarnação, porque ele percebeu que os chineses não lhe davam muita atenção, uma vez que ele se vestia como inglês, ele andava como inglês, ele comia e bebia chá às 5 horas da tarde como inglês, ali na China. E ele percebeu que ele precisava mudar, então ele tirou as roupas inglesas e vestiu as roupas chinesas,
cortou o seu cabelo, fez aquela trança atrás e começou a andar como chinês e procurar conversar e pregar em chinês para alcançar os chineses, e milhares deles vieram a Cristo. E isso mudou a forma de fazer missões pelo mundo afora, trazendo inclusive influência para a forma como a IPB veio trabalhar aqui no Brasil. Encarnação é exatamente o método que o Senhor Jesus Cristo usou para vir até nós. Ele deixou a sua glória, nós cantamos isso nas nossas canções, e veio ser um ser humano aqui no meio de nós. E é isso que está aqui. Jesus é o nosso modelo. Ele foi o modelo de Hudson Taylor, ele foi o modelo de John Boyle. Ele precisa ser o nosso modelo para que nós possamos alcançar Goiânia para o Senhor Jesus e o Brasil também para o nosso Senhor. Quem é Cristo senão então o nosso modelo? Ele é o Deus que se fez servo, e é isso que Paulo enfatiza aqui no texto: sendo Deus, tornou-se servo por amor de nós. Os irmãos sabem que Paulo está escrevendo Filipos para agradecer a oferta que ele recebeu daquela igreja, não só uma, mas 2 vezes, e é ao tratar dessa gratidão para com essa igreja que Paulo menciona inúmeras questões relacionadas ao projeto de cooperação entre uma igreja local e o missionário, especialmente no capítulo 3 e no capítulo 4, Paulo fala bastante sobre isso, coisas que nós precisamos atender se queremos trabalhar com missões na plantação de igrejas e no envio de missionários para outros locais. Então Paulo mostra para nós que assim como Cristo se encarnou e veio, nós também devemos encarnar a vivência cultural daqueles a quem nós somos enviados e apresentar-lhes o Evangelho que redime vidas, que redime culturas, que atrai pessoas do mundo perdido para a sua salvação. E eu gostaria de falar sobre esse Jesus que, sendo Deus, se fez servo em 3 questões levantadas por Paulo aqui no texto. A primeira delas, versículo 6, versículo 5 e versículo 6, é que se nós queremos seguir o modelo de Cristo, então, em primeiro lugar, nós temos que seguir o seu exemplo, porque Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A primeira palavra de Paulo a respeito daquele que é o nosso modelo é que aquilo que ele fez, nós devemos fazer. Mas muito mais do que isso, não simplesmente o que ele fez, mas a motivação que o levou a fazer. Tende em vós a mesma atitude. A palavra sentimento aí do versículo 5, a palavra phronem, é uma palavra que aparece pelo menos 3 vezes na carta aos Filipenses, e ela é a palavra-chave para entender a mensagem da carta. A phronem, que é traduzida aqui por sentimento, ela poderia ser melhor traduzida para o nosso tempo pela expressão atitude. Tende em vós a mesma atitude. Atitude é aquela decisão que você toma e que te leva a agir. Não é simplesmente aquele sentimento: eu preciso fazer alguma coisa a respeito dessas pessoas que ficam vendendo balinha no semáforo, e vai embora para casa. A atitude é pensar sobre isso e resolver fazer algo prático a respeito. O Senhor Deus olhou para a nossa situação de pecadores perdidos e Ele resolveu vir até nós, e Ele veio em Jesus Cristo. A Bíblia fala que uma vez Davi estava angustiado porque Saul queria matá-lo, e aí então o texto é quebrado dizendo que Jonatas ficou sabendo disso, levantou-se, foi até Davi e consolou o seu amigo a respeito das perseguições do seu pai. Ele não só pensou, ele se levantou, ele procurou saber onde Davi estava, ele foi até onde Davi estava, conversou com seu amigo, e o resultado da conversa foi consolo. Essa atitude que Paulo diz, é esse sentimento. E qual foi a atitude que o Senhor Jesus Cristo tomou? Ele tomou uma atitude de humildade, pois sendo Deus, escolheu vir viver como servo entre nós.
E aqui é interessante nós pensarmos um pouco em história. Antes de Cristo, a humildade era vista como um vício, como um defeito de caráter. Se você lê Platão, se você lê Aristóteles, se você lê Cícero, se você lê Sêneca, se você lê essa patota toda do panteão da filosofia grega antes de Cristo, você vai perceber que a humildade é tratada com escárnio, com desprezo, como algo que é inferior. Ser humilde é ser uma pessoa inferior, alguém que não é digno de confiança, alguém com quem você não deve andar. Até que o Senhor Jesus Cristo veio e numa noite ele pegou uma toalha, pegou uma bacia, encheu de água e saiu lavando os pés dos seus discípulos, daqueles que eram seus seguidores. E foi até a cruz morrer por eles. Aquele que é Senhor serve aqueles que são seus servos. Isso é humildade. A partir de Jesus Cristo, a humildade deixou de ser um vício, uma vergonha, um defeito de caráter, e passou a ser uma virtude, passou a ser algo que deve ser exaltado, passou a ser algo que nós devemos buscar para a nossa vida. Essa é uma das maiores contribuições do cristianismo para a humanidade, o fato de que, ao seguir o seu Senhor, nós aprendemos que precisamos ser humildes como Ele foi na sua encarnação. O mundo não aceita a humildade, a altivez. A palavra do momento agora é empoderamento, empoderamento das mulheres, empoderamento das crianças, empoderamento dos gays, empoderamento de todo mundo. A questão é buscar poder, buscar autoridade, buscar autonomia. O mundo não aceita a humildade porque a altivez, o empoderamento, o sucesso, a honra, o reconhecimento são os elementos que mais se busca, e esses elementos não costumam andar de mãos dadas com a humildade. O mundo exalta o orgulho gay, o orgulho de ser mulher, o orgulho de ser homem, de ser macho, o orgulho dessa família, daquela, de querer sobressair, de crescer, de nunca diminuir, especialmente diante dos outros. A humildade é um chamado para que você seja pequeno e não queira ser grande. Porque para Jesus, aquele que é o menor, está escrito lá em Lucas, capítulo 27, esse que é o grande, o menor é o humilde, não o altivo, não o vaidoso, não o soberbo, não aquele que se impõe sobre os outros como um dominador, um controlador e um manipulador das pessoas. Porque para o Senhor Jesus, ser pequeno não significa ser inútil, mas, em contrapartida, não buscar a exaltação própria, o reconhecimento a todo custo ou coisas desse tipo, não é o valor maior de alguém que quer ter em si o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É claro que nós podemos crescer, e eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante, mas não como o alvo da nossa vida. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, Ele não usou como usurpação o ser igual a Deus. Ou, traduzindo numa linguagem nossa, sendo Deus, Ele não usou isso em proveito próprio para tirar vantagem dessas coisas. A usurpação, que é uma palavra feia que nós não gostamos, ela significa apoderar-se violentamente de algo, adquirir algo de forma indevida. Jesus Cristo nunca usou de sua divindade indevidamente, mas usou o seu poder, a sua glória, a sua divindade para servir. Marcos capítulo 10, versículo 45, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A motivação de Jesus de ser servo é exatamente humilhar a justiça própria e mostrar que só é salvo aquele que depende, descansa e confia em Deus. Dizendo isso, Cristo usou o seu poder para servir,
servir àqueles que ele mesmo escolheu para viver com ele por toda a eternidade. Ele agiu diferentemente do que se costuma agir quando se alcança o poder ou autoridade. Basta olhar para os nossos políticos. Basta olhar e falar dos nossos empresários e do mundo corporativo. As pessoas falam de poder e de estar por cima. Quando nós ouvimos Ronaldo Lidório falando sobre os 7 povos não alcançados dentro da cultura do Brasil, o primeiro povo não alcançado dentro da nossa cultura são os ricos, muito ricos. Aqueles que acordam aqui, almoçam em Nova York, tomam chá da tarde em Paris e dormem em Tóquio. Esses aí mesmo. Eu conheci um desses uma vez. Era um traficante. Ele disse: eu tomei café lá em Assunção hoje. Depois eu almocei em Cuiabá. Mais tarde eu estava no Rio de Janeiro. E à noite eu dormi em Recife. Porque tinha muito dinheiro no bolso para gastar. Essas pessoas acham que o dinheiro resolve tudo. Eles compram prazer, eles compram poder, eles compram comida, eles compram luxo, mas eles não compram Deus. Deus não está à venda. E é por isso que eles odeiam a Deus. Porque um dia todos eles prestarão contas diante dele. O outro povo não alcançado na lista de Ronaldo Lidório são os pobres, muito pobres. Porque eles acham que Deus os abandonou, então Deus não serve para eles. Assim, todos os grupos têm algum motivo para não querer andar com Deus. E é por isso que a humildade é um valor para nós. O rico, muito rico, não quer ser humilde porque acha que pode pagar e comprar tudo. E o pobre, muito pobre, não quer ser humilde porque acha que todo mundo lhe deve na sociedade. Mas o Senhor Jesus Cristo agiu diferente de todos esses. O texto diz, versículo 7, versículo 8, e esse é meu segundo argumento: aquele que sendo Deus se fez servo, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Observe que o texto diz que ele mesmo tomou a iniciativa de auto-esvaziar-se. Não foi alguém que o humilhou, não foi alguém que passou a perna nele, não foi alguém que o manipulou, não foi alguém que o seduziu e o enganou e o traiu. Ele mesmo tomou a decisão de, por amor nos alcançar, esvaziar-se. E essa expressão aqui no texto é a palavra kenosis, que passou a ser um dos assuntos de muita discussão no meio teológico. O que é a kenosis, o esvaziamento do Senhor Jesus? Alguns acham que o esvaziamento começa com a encarnação, porque ele se encarnou, ele assumiu uma atitude de ser um ser inferior, mas a Bíblia nunca trata a encarnação como algo que diminuiu Jesus no sentido da sua humanidade. Até porque, uma vez que o Senhor Jesus se encarnou, nunca mais ele deixará de ser homem como nós. Quando chegarmos no céu e adentrarmos na Nova Jerusalém, chegarmos até diante do trono, nós veremos com os nossos olhos o Senhor Jesus encarnado em toda a sua glória, assentado lá. Logo, a encarnação não faz parte da humilhação, do autoesvaziamento de Deus. Embora o texto diz que ele seja visto em forma humana, não é isso que o texto enfatiza como seu esvaziamento. O texto começa a falar do seu esvaziamento quando diz que ele assumiu a forma de servo. É o colocar-se à mercê e à disposição dos outros, que é a primeira expressão do seu esvaziamento. Ele deixou o seu poder, ele deixou a sua glória e veio viver no nosso meio como um de nós e como ser humano dependente do Deus que é criador de todas as coisas. E isso fica muito claro quando, lendo o Evangelho de Lucas, você vê
a Jesus orando. Por que ele ora? Ele não é Deus? Mas ele ora no texto de Lucas 11 vezes. Ele ora, passa a noite inteira orando para escolher os seus 12 apóstolos. Ele ora quando ele tem que atravessar o mar da Galileia e ir lá para a região de Gadara. Ele é encontrado orando num determinado momento, aparentemente porque simplesmente era o seu costume. Mas por que ele orava? Ele orava porque ele era homem. E sendo homem, dependente de Deus. Ele orava porque ele precisava de Deus, como o homem precisa do seu Criador. E ele orava porque ele queria ter intimidade com Deus. O Pai, o qual ele deixou da sua glória, se relacionou com ele do mesmo modo que se relaciona conosco quando nós oramos. E é porque ele orava e ele é o nosso sumo sacerdote, ele pode interceder por nós. O texto fala também que ele foi reconhecido como homem, e essa é uma das questões mais polêmicas da história do Evangelho, porque o mundo sempre procura diminuir a humanidade de Jesus ou diminuir a divindade de Jesus. Quando nós olhamos e estudamos as heresias, ou a heresia tem a ver com uma negação da plena e perfeita humanidade de Jesus, ou a heresia tem a ver com a negação da plena e perfeita divindade de Jesus, ou a heresia tem a ver com como a humanidade e a divindade coexistem perfeitamente em um homem, Jesus de Nazaré. E aí uma das heresias mais famosas e que é uma das primeiras que nós estudamos é a do arianismo, ali no início do século IV, 313, e o primeiro concílio da igreja em 325 em Nicéia. E naquele concílio, duas palavrinhas gregas que não aparecem nas escrituras se tornaram a grande questão que iria definir quem é esse homem Jesus que nós conhecemos. A palavrinha homúcios e a palavrinha homoiúcios. Homúcios quer dizer que Jesus era igual a Deus, ou igual a nós. E homoiúcios quer dizer que ele era apenas parecido com o ser humano. Homúcios dizia, ele é perfeitamente homem, inteiramente homem. Homoiúcios, não, ele é parecido, ele é semelhante, ele não é igual. E essa é a grande discussão. Se ele não é plenamente homem, argumentava a igreja, ele não poderia salvar homens. Para que ele pudesse salvar homens, já dizia Atanásio de Alexandria, no seu grande livro da encarnação do Verbo, ele dizia o seguinte: se ele não fosse perfeitamente homem, ele não poderia pagar os pecados de homem. Jesus não era um papagaio, Jesus não era um cachorro da marca Pinscher, muito menos um chihuahua ou um poodle. Jesus não era um macaco ou um chimpanzé. Jesus é homem. E é porque ele é homem que ele pode se compadecer de você, de mim, de nós, dos nossos pecados e interceder por nós como nosso sumo sacerdote e se oferecer a si mesmo como oferta pelos nossos pecados na presença de Deus. Então, ao discutir isso lá em Nicéia, em 325, essa questão de Jesus ser reconhecido em figura humana, a igreja fincou o pé em dizer que Jesus não é uma fantasia, Jesus não é uma semelhança, Jesus não é uma aparência, Jesus é o homem de Deus que veio assumir o nosso pecado para nos resgatar da nossa perdição. Isso quer dizer que a encarnação significa que ele assumiu ser um de nós, sujeito às mesmas tentações, às mesmas lutas da humanidade, diferenciando-se de nós simplesmente na questão de que ele nunca, jamais pecou ou se afastou da obediência e da dependência plena do Deus que o havia enviado até nós.
O texto diz mais, o texto diz que ele se humilhou. E a sua humilhação, que faz parte do seu esvaziamento, diz respeito ao fato de que ele se tornou obediente à morte, mas não somente à morte, mas ao pior tipo de morte que havia naquela época, que é a crucificação. E nós nos acostumamos a ver a crucificação como o catolicismo apresenta Jesus no crucifixo, aquele homem sem camisa, usando uma espécie de fralda, crucificado na cruz, que já parece ser muito humilhante, mas foi pior do que aquilo. Jesus foi crucificado nu. E ele levou a sua cruz desde o centro de Jerusalém até o lado de fora, lá no Monte do Calvário, nu, diante da população, das mulheres, das crianças, dos homens, dos soldados, dos religiosos, dos seus discípulos, de todos. E foi levantado nu para que todos pudessem contemplá-lo indefeso e sem ação. Mas Hebreus diz que ele não fez caso da ignomínia, a vergonha pública. Às vezes a gente fala que tem vergonha, mas nós não sabemos o que é opróbrio e o que é ignomínia. O opróbrio é a vergonha depois do fato ocorrido. Então você vive o opróbrio, a vida da vergonha. Mas a ignomínia é a própria exposição. A vergonha enquanto ela está acontecendo, diante dos olhos, das palavras, dos xingamentos de todos. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus se tornou obediente a esse tipo de morte, sendo totalmente inocente em tudo o que estava acontecendo com ele. Mas como ovelha muda, ele se deixou levar para o matadouro. Ele morreu como um criminoso em nosso lugar. Morreu por nós. Então, quando essas pessoas vão para o Twitter, para o Instagram, publicam uma gravura de Jesus crucificado e por puro deboche escrevem bandido bom é bandido morto e está lá Jesus na cruz, essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Mas isso tudo faz parte da humilhação que ele carregou por nós. Jesus não faz caso disso, só a igreja que faz. Jesus não faz caso disso. Jesus sabe exatamente o que ele veio fazer. Ele estava muito plenamente consciente e convencido da sua inocência, mas ele se submeteu a tudo isso para que ficasse bem claro até onde a pecaminosidade do ser humano pode ir ao se levantar contra Deus. Então ele se humilhou. A kenosis também diz respeito à sua humilhação, ao tipo de morte a qual ele foi condenado. Morreu como criminoso no nosso lugar, ele morreu como nós, eu, você, deveríamos morrer por causa dos nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2, versículo 1. Mas observe que ele humilhou a si mesmo ao aceitar essa posição, essa condenação que a teologia chama de uma condenação vicária, substitutiva, em lugar de. E aí o texto faz uma reviravolta ao dizer em terceiro lugar que esse que sendo Deus se fez servo e se esvaziou, se humilhando até a morte na cruz, Deus o exaltou, verso 9 a verso 11, acima de todo nome e de todo ser. E aí nos chama a atenção o que está escrito aí no versículo 9, quando o texto faz a sua virada. O texto diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. E aí o texto nos surpreende dizendo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O texto não diz, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 4, nós estamos mortos em delitos e pecados, nós somos escravos do mundo, da carne, de Satanás, nós estamos debaixo da ira de Deus, mas Deus, Efésios 2, verso 4, mas Deus
por causa do seu amor, por causa da sua bondade, por causa da sua graça e por causa da sua misericórdia, nos deu vida com Ele, pela graça sois salvos. E nós nos acostumamos a ver o texto bíblico sempre colocando uma adversativa, quando o texto e a narrativa caminha para a desgraça, para o pior dos piores, vem Deus e fazendo diferente Ele muda. Mas aqui o texto não faz isso, o texto faz diferente. O texto diz que Jesus se esvaziou, se auto-humilhou, e o texto diz, pelo que Deus o exaltou. O instrumento da sua exaltação partiu da sua humilhação. Deus usou isso como instrumento para glorificá-lo, para exaltá-lo. Então, esse pois Ele, aqui no texto, esse pelo que Deus também, aqui no texto, versículo 9, mostra que Deus usou de tudo isso como o caminho da sua ascensão. A glorificação, a exaltação de Jesus começa exatamente no caminho da sua humilhação. E é essa a grande mensagem a respeito da humildade. Quando você se diminui, quando você escolhe ser menor, Deus se coloca do seu lado. Porque Ele fez assim com Jesus. E aí, o que nós vemos a seguir é o oposto de tudo que nós vimos. Antes era ladeira abaixo, agora é subindo. Ele se humilhou, mas Deus o exaltou, e Deus usou a sua humilhação como o primeiro trampolim, o primeiro degrau da sua exaltação. E essa é a dinâmica da vida do servo. Primeiro enfrenta-se o difícil, o trabalhoso, a tribulação. Depois o gozo, a vitória, o descanso, a honra. Essa é a mensagem clara, por exemplo, do milagre da transformação da água em vinho, em João capítulo 2. O copeiro lá, o responsável pela festa, primeiro dá o bom vinho, e quando as pessoas já estão alegres, meio que cambaleantes na festa, ele solta o vinho ruim, porque ninguém mais faz diferença do gosto do bom e do ruim. E o mundo é assim. O mundo nos oferece o melhor, a promessa, você vai vencer, você vai ganhar, você vai ser o melhor, a motivação. Mas depois vem o pior. O mundo faz assim com o pecado, o mundo seduz e diz que o pecado é bom, que você vai se dar bem, que ninguém vai descobrir. Mas depois vem a vergonha, depois vem o divórcio. Depois vem a queda, depois vem a dívida. A Mastercard chega até você e diz, use, a gente garante. E você usa, e depois vai parar lá no Serasa, e para sair de lá dá um trabalho medonho. E todas aquelas roupas, e todas aquelas viagens, e todos aqueles móveis, e aqueles lustres, parece que perdem o brilho instantaneamente. Mas no Evangelho é o oposto. Primeiro você luta, primeiro você trabalha, primeiro você se cansa, primeiro você é atribulado, primeiro você enfrenta o difícil, e depois a glória, a vitória, o vencer. Jesus veio e se humilhou e se entregou à morte de cruz, e Deus o exaltou. Observe que é Cristo que humilha a si mesmo, mas é Deus quem o exalta, lhe dando o nome acima de todo nome. Aquele que se humilhar, diz o Senhor Jesus, será exaltado. Observe que o verbo passa do indicativo para o passivo, do ativo para o passivo. Você se humilha, você escolhe ser humilde, seguindo o exemplo do seu Senhor, e Deus é quem agirá para te colocar na devida honra. E o texto diz que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, e a partir daí o texto coloca para nós 3 propósitos do final. Para quê? Diz o texto aí, no verso de número 10. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre
todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E, esse "e" é para somar ao que foi dito antes, então é o segundo propósito, que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. E aí o terceiro propósito, para a glória de Deus Pai. Deus exaltou o nome de Jesus para que 3 propósitos a respeito do Filho dele fossem cumpridos. Todo joelho se dobre diante dele. Toda língua confesse a sua soberania, o seu senhorio. E todos glorifiquem o nome do Pai através de Jesus Cristo. Deixa eu fazer algumas aplicações para os irmãos nesse Dia dos Pais. Primeira delas, são 4. A atitude de Cristo é algo que nós temos de ter em nós, tende em vós. É algo que você precisa ter, algo que você precisa possuir para usar. Aquilo que Jesus Cristo fez, a motivação, a atitude, a decisão, o resultado de tudo isso é algo que nós precisamos fazer. Então nós precisamos imitar o nosso Senhor na sua forma de agir, escolhendo humilhar a si mesmo, entregando-se a Deus para que Deus faça o que Ele achar melhor das nossas vidas. Se você é cristão, se você é cristã, essa é uma escolha que você precisa fazer para a sua vida em testemunho de Jesus. Comece pela humildade. Nós falamos muito em humildade, mas nós temos muita dificuldade de praticá-la no momento apropriado. Segunda aplicação. Uma vida humilde não combina com a busca por status perante os outros. É claro que todos nós desejamos crescer nas nossas profissões, morar numa casa melhor e dirigir um carro que não funda o motor na esquina. Pelo menos isso. Isso é digno, é justo. O seu trabalho lhe dá o direito a isso. Mas isso não nos dá o direito de ostentar e depois ficar nos comparando com os outros para ver quem é inferior a nós na sua caminhada. A vida humilde não combina com a ideia de que existe uma elite sobre os demais, que existe alguém que tem um sangue melhor, que existe alguém que tem um direito melhor que o outro. O cristianismo prega e nós ensinamos que todos nós somos iguais perante Deus e perante a lei. O mundo diz que alguns são mais iguais do que outros e comete injustiça e inventa leis injustas para servir esse e aquele interesse, mas tudo isso não combina com o que Deus está programando e levando para viver na sua presença. Quanto mais rápido nós nos desvencilharmos de uma vida de opulência, de mostrar, de aparência, de querer viver para os outros aplaudirem, mais rápido nós entraremos no caminho da humildade e do servo. Quando nós buscamos demais para nós esquecemos de deixar um pouco para o próximo. Numa consulta missionária que eu fui em São Paulo, nós conversamos durante 3 dias a respeito de por que nos últimos 10 anos, isso foi há 10 anos atrás, o número de missionários brasileiros no mundo afora não aumentou, ficou o mesmo. Durante 10 anos não aumentou um missionário a mais no grupo dos missionários que foram enviados. É claro que foram enviados muitos missionários, mas não para que esse número aumentasse, ele sempre ficou o mesmo. O mesmo tanto que ia era o tanto que voltava de férias ou desistindo do campo, de modo que ficou 10 anos o mesmo número de missionários transculturais, num período em que a igreja brasileira quase triplicou de tamanho. E nós chegamos a 2 conclusões. A primeira é a teologia da prosperidade, que ensina você a cobiçar os bens do próximo e que bênção de Deus só é bênção se for material.
casa, carro, apartamento, emprego, salário e essas coisas. E a conclusão que nós temos visto é que a teologia da prosperidade depõe contra a obra missionária, porque ela não envia e ela não gosta de missões, ela gosta de carro bom, casa boa, salário bom e luxo. Os filhos do rei. E a segunda é que nós não aprendemos uma teologia do sofrimento à moda brasileira. Nós queremos ir para a China e não ser perseguidos. Nós queremos pregar o evangelho em Beirute e ninguém jogar pedra em nós. Nós queremos chegar na Índia e dizer que inventamos a roda missionária para o mundo. E por isso muitos missionários brasileiros têm voltado amargurados, entristecidos, ansiosos, angustiados e traumatizados. Quando estava na APMT, nós lidamos com o caso da esposa de um missionário, que ela ficou com tanto medo de que a perseguição chegasse na cidade onde eles estavam trabalhando, que a sua boca travou. Ela não conseguia abrir a boca. Foi em vários dentistas, alguns falaram em serrar o maxilar e fazer isso e fazer aquilo. E aí o nosso colega do lado, que era especialista em periodontia, essas coisas da boca aí, ele disse: o negócio dela é medo. O dia que ela parar de ter medo, ela volta a abrir a sua boca. Travou. Nós não aprendemos o que é sofrer por amor de Jesus. Ainda. Precisamos aprender. Terceiro, quem nos exalta é Deus. Por que você fica ansioso por causa da crítica que alguém fez ao café da manhã da igreja, porque a bandeja tinha que ser de prata e não de aço inox? Por que você fica nervoso quando aquela programação não saiu no horário que deveria ter saído e o acampamento não rendeu o que deveria ter rendido? Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o que os outros vão dizer e não o que Cristo vai dizer. E aí nós fazemos igual Marta, ficamos de um lado para o outro ansiosos, nervosos, irritadiços, brigando com o irmão que deveria estar servindo, mas está sentado assistindo o sermão. E aí uma das coisas mais interessantes naquele episódio de Marta é que ela chega para Jesus: Senhor, manda Maria me ajudar aí, né? Como se Jesus fosse o grande culpado de Maria estar sentada para ouvir o sermão de Jesus. Deu um pito em Jesus, o Senhor da glória. E aí a gente fica tão afobado com as coisas da igreja que a gente começa a reclamar de Jesus: Senhor, mas ninguém me ajuda. Senhor, levanta um varão aí, uma varoa, uma vareta pelo menos, para ajudar a gente. E nada. E aí a gente começa a murmurar e reclamar. E Paulo vai dizer alguns versículos para depois disso aqui: olha, se você está imitando a atitude de Jesus, fazei tudo sem murmuração nem contenda. E para terminar, porque eu sei que os irmãos querem que eu termine, quais são os seus 3 principais objetivos de vida? Eu me lembro quando eu vim para Goiânia, há um tempo atrás, e um seminarista veio trabalhar comigo na igreja que eu estava trabalhando. Ele chegou para mim todo feliz e contente porque ele tinha quitado o seu primeiro apartamento. Ele: pastor, acabei de quitar meu primeiro apartamento, nos próximos 20 anos o meu projeto é comprar um apartamento a cada 10 anos. Quando eu tiver 20 anos de ministério, eu quero ter 3 apartamentos. Beleza, até hoje não tem nada. Mas esse é o nosso projeto de vida, o projeto ministerial, o seu projeto de vida? Eu quero... Diz que o Brasil é assim: ele quer morar nos Estados Unidos, é o seu maior grande desejo, e o seu segundo maior grande desejo é sair do Brasil. Quantas pessoas estão aí planejando isso há décadas, se preparando, juntando dinheiro para isso? Porque eu quero melhorar.
Então, se você fica em dúvida quando perguntamos quais são os seus 3 maiores projetos de vida, Paulo acaba de dar 3 para nós aqui. Primeiro deles, ajoelhar-se diante de Jesus no dia da sua volta. Eu quero estar lá. Quem já assistiu aquele Israel com a Aline? Né? Ela fala do juízo final num dos episódios lá do seu canal de YouTube. E ela diz que os judeus que sabem que o juízo final vai ser ali no Vale do Cedron, compraram os terrenos no cemitério ali ao redor do Vale do Cedron. Quem vai em Jerusalém, ou quem já foi, ao redor do Vale do Cedron tem um cemitério judaico. Os judeus que compraram túmulos ali, eles compraram por causa do juízo final. Eles, já que o juízo final vai ser aqui e a gente vai ressuscitar para participar, então eu quero ressuscitar no camarote. Ali, diante da tela do juízo. Eles mal sabem que eles vão ser julgados lá, mas eles acham que vão estar no camarote do juízo final, vendo Jesus julgar todo mundo. Nem Jesus, porque eles não creem, né? Mas Deus julgando todas as coisas. Nós estaremos ali. Agora, nós estaremos ali para confessar, te dobrar diante de Jesus, porque nós o amamos, ou porque não terá outra alternativa a não ser reconhecer o seu senhorio. Segundo projeto de vida, confessar a Jesus Cristo como Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Como às vezes é difícil fazer isso na faculdade, na UFG, que tem gente que diz que não persegue cristãos. Persegue sim. Você está sonhando em passar no vestibular e fazer medicina ali na UFG, achando que vai ser barato. Não, eles vão chegar você na parede, vão te espremer de todo jeito para você negar Jesus, com a boca. Qual que é o seu projeto de vida? Confessar a Jesus como Senhor onde quer que eu for. E terceiro, viver para a glória de Deus. Lembra da única pergunta do catecismo que você sabe de cor? E eu confesso, eu também só sei aquela de cor. Qual que é a finalidade do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou, na interpretação de John Piper, que foi a interpretação que fez ele ficar famoso no mundo inteiro, glorificar a Deus por gozá-lo para sempre. Qual que é o seu terceiro e grande maior projeto de vida? Viver de tal forma que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida. Pode ser dentro do terceiro apartamento, não tem problema não. Mas que não seja esse apartamento o grande alvo da sua vida. Mas o que você pode fazer com ele para a glória de Deus. Vamos orar.